Hoje nós vamos ver um exemplo de TDD com JavaScript. E aí galera, beleza? Hoje eu queria fazer um exemplo aqui de Test Driven Development, de TDD, usando a linguagem da moda que é o JavaScript. Eu estou aprendendo JavaScript ainda, então se eu fizer alguma besteira, me avisa aí. Eu vou usar o VS Code, que é aparentemente o editor de código mais utilizado no mundo, segundo alguns estudos. Estou gostando bastante do VS Code. E o exemplo que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, é bem simples, tá? É como se fosse uma brincadeira, né? Na verdade, isso é usado lá nos Estados Unidos para ensinar as crianças, né? Múltiplos de 3, múltiplos de 5, tá? Então a ideia é a seguinte, você vai contando, né? 1, 2... Quando o número é múltiplo de 3, somente múltiplo de 3, você tem que falar fez. Então, 1, 2, fez, certo? Porque 3 é múltiplo de 3. Quando o número for múltiplo de 5, você tem que falar buzz. Então, 1, 2, fez, 4, buzz e assim por diante. Quando o número é múltiplo de 3 e de 5, você tem que falar fiz buzz. Então, quando chegar no 15, por exemplo, você tem que falar fiz buzz. Tudo junto, tá? Então, essa é a brincadeirinha aí que a gente vai implementar em JavaScript. Então a ideia é a seguinte, né? Quando a função estiver implementada, ela vai receber um array de inteiros e vai retornar uma string, né? Substituindo os múltiplos somente de 3 por fez, somente de 5 por buzz e os múltiplos de 3 e 5 por fizzbuzz. Beleza? Então vamos lá para fazer o exemplinho em TDD. Então as regras do TDD é o seguinte, antes de você escrever qualquer código de produção, tá? Você tem que fazer um teste, tá? Então você tem que ter uma falha para poder escrever qualquer código de produção, tá? Então no caso aqui eu já tenho, né, no meu projetinho o Jasmine, tá? Que é a ferramenta de teste unitário, né? Framework de teste, e já fiz aqui um esqueleto de um teste, tá? Então a função vai ser implementada aqui. Primeiro eu vou fazer a função que recebe apenas um inteiro e retorna, né, a string correspondente, se vai ser o número, se vai ser fiz, se vai ser buzz ou se vai ser fizzbuzz, beleza? Então vamos implementar isso aqui, você vai ver que no TDD o algoritmo é implementado incrementalmente, tá? Então vamos fazer o primeiro caso de teste aqui, né? Porque a gente não pode escrever nenhum código de produção sem ter teste falhando, tá? Então é o seguinte, essa função então, quando ela receber um 1, ela tem que retornar 1, tá? Então nós vamos colocar aqui um expect. Então, expect fizzbuzz, tá? Que é o nome do meu módulo aqui, ponto. Função process integer. Quando ele receber um 1, ele tem que me retornar um 1, tá? Então esse é um caso de teste. Em geral, os casos de teste tem que ficar cada um em funções separadas, tá? Mas para facilitar aqui, eu vou colocar vários casos de teste, né? Várias expectativas em um único caso de teste, tá? Numa única função. Então beleza, agora eu tenho o teste, posso rodar o teste. Né? Obviamente o teste vai falhar, certo? Porque aqui a nossa função não está nem retornando nada. Tá? Então eu vou retornar aqui. A mínima coisa que eu posso fazer para fazer esse teste passar é retornar 1, certo? Se eu rodar de novo, agora passou, beleza? Então, para esse caso de teste, a minha função está funcionando. Beleza, vamos para o próximo. Então aqui, vamos fazer para o 2, tá? Então, se o meu process integer receber um 2, ele tem que retornar um 2, beleza? Então eu vou rodar o teste, não posso escrever nenhum código de produção sem ter falha, então aqui obviamente houve a falha porque eu estou retornando 1 aqui, né? Então eu vou ter que generalizar esse retorno aqui, então eu vou retornar o próprio inteiro que foi passado como parâmetro, tá? Se eu rodar de novo, beleza, então está funcionando para 1 e 2. Agora vamos fazer para o 3. Então para o 3, vocês lembram lá, pela regrinha, ele tem que me retornar fiz, certo? Né? A string fiz. Então aqui, né, ele vai ter que retornar fiz. Obviamente que vai falhar esse teste porque ele está retornando o próprio inteiro, vai retornar 3 e não fiz. Então se eu rodar, vai falhar, beleza, então agora eu tenho que implementar isso daqui, certo? Então se o meu integer lá for 3, né, o mínimo que eu posso fazer aqui para fazer esse teste passar é retornar, né, eu já tenho as constantes ali, eu vou retornar fiz, certo? Rodando o teste de novo, vai passar, então para esses 3 casos de teste, beleza, está funcionando. Tá? Vamos fazer o nosso próximo teste agora com o 4.
Então, para o 4, ele também tem que retornar 4. Se a gente rodar, beleza, passou. Vamos para o 5, obviamente que agora não vai funcionar, porque não tem a funcionalidade dos múltiplos de 5, certo? Ele tem que me retornar o buzz, certo? Não vai dar certo, vou rodar o teste. Falhou, certo? Então aqui eu tenho que fazer um outro condicional. Se o inteiro, né, for 5, eu vou retornar buzz. Beleza? Então aqui vai funcionar para esses 5 casos de teste. Vamos continuar, tá? Então aqui, obviamente, para 6, a gente sabe que vai funcionar, né? Então vamos pular já para o 10, tá? Então o 10 tem que retornar buzz, certo? Porque ele é... Desculpa, para o 6 aqui a gente tem que fazer também, né? Que na verdade não vai funcionar, certo? Porque o 6 é múltiplo de 3 e ele vai me retornar 6, né? Ao invés de retornar fez, certo? Então vamos rodar aqui o teste. Falhou, beleza. Então agora a gente tem que generalizar isso daqui para múltiplos de 3, não só para o número 3, tá? Então se o inteiro módulo 3 for igual a 0, quer dizer que esse cara é múltiplo de 3, certo? Então agora vai funcionar tanto para o 3 quanto para o 6. Beleza, vamos em frente. Agora, em vez de fazer então para o 7, que o 7 eu sei que vai funcionar, eu vou fazer direto para o 10, certo? Então aqui a expectativa é que quando eu passar o 10, ele vai me retornar o buzz, certo? Porque esse cara é múltiplo de 5. Vamos rodar o teste. Falhou. Agora eu posso mudar o código, certo? Então agora a gente vai generalizar isso daqui para quando o inteiro for múltiplo de 5, nós vamos retornar buzz. Beleza? Roda o teste. Beleza, passou. Tá, agora a gente vai pular então para o 15, né? Que é tanto múltiplo de 3 quanto múltiplo de 5, né? Porque ele tem que retornar fizBuzz. Então repara, olha que interessante, né, a dinâmica. Você vê que a gente vai implementando o algoritmo conforme a necessidade do caso de teste. Tá? Então aqui agora nós vamos fazer para o 15, vai falhar, certo? Porque o retorno tem que ser fizBuzz e do jeito que está aí, ele vai retornar só fez, certo? Ele vai pegar que é múltiplo de 3 e vai retornar o fez. Se a gente rodar, falhou o teste. Agora a gente tem que fazer então a nossa última condição, que é quando o inteiro é múltiplo de 3 e também múltiplo de 5, certo? Aqui no caso a gente vai retornar fez mais buzz. Vamos rodar o teste. Beleza, está funcionando. Então repara, pessoal, a gente foi implementando isso aí incrementalmente, tá? E sempre eu tenho que escrever um teste antes de escrever algum código de produção. Então era isso, galera. Espero que tenha ficado claro aqui a dinâmica do TDD, tá? Eu nem implementei a função que recebe o vetor e retorna a string, mas vou colocar o link, né, do código onde eu vi esse exemplo, tá? Que é muito interessante, muito legal, um exemplo simples, mas que mostra bem a dinâmica do TDD. Então vale a pena você, como desenvolvedor, ter na sua caixa de ferramentas essa disciplina de TDD. Quando você faz o TDD, você sempre tem casos de teste para rodar. Isso forma um conjunto de testes que você pode usar para teste de regressão, ou seja, cada vez que você muda a aplicação, você pode rodar os testes referentes para ver se o que estava funcionando continua a funcionar. É muito difícil você ter confiança de alterar o código se você não tem nenhum teste para o código que já existia na sua base. Então vale a pena você investir nessa disciplina e usar mesmo no seu dia a dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera!